Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do curso Seja Mais. Hoje vamos de prova Colégio Militar Tiradentes 2, 2026, Língua Portuguesa, sexto ano. Galera, vamos ter objetividade e vamos ter clareza aqui na resolução, na análise do gabarito dado pela banca. Primeiro, eu gostaria de fazer uma leitura geral, um comentário geral sobre a prova. A parte de texto, leitura, ideias do texto, vocabulário, sinônimos, efeitos semânticos das palavras, sentido figurado, sentido próprio, real. Beleza, a prova está dentro do que a banca colocou no edital. Agora, eu tenho as minhas críticas. Eu lamento muito, eu achei mal elaborada a parte gramatical. Somente 2 assuntos do edital. Somente 2 assuntos. Tudo bem que a banca tem os direitos de cobrar só alguns assuntos de gramática, mas deu um edital e não cobra 5% do que é dado do edital. Eu senti falta de ortografia, questões de ortografia, questões que envolvem emprego das classes gramaticais, flexão do nome, flexão do verbo, questões que envolvem plural do substantivo simples, composto, adjetivo, emprego dos verbos, enfim, ortografia, que é essencial. A banca cobrou a acentuação gráfica e cobrou a parte de fonologia, sílaba tônica e acentuação gráfica. Desculpa, cobrou pontuação e dentro de fonologia cobrou tonicidade silábica e acentuação gráfica, que é tudo o mesmo assunto. Então, achei mal elaborada a parte gramatical, enfim. Mas é o que nós temos e vamos comentar o que temos. Galera, é dado um texto, vocês estão com a prova aí, o anexo está aí. E eu quero fazer uma proposta. Tenhamos objetividade. Todos vocês já leram o texto. Então, vamos diretamente comentar as questões, os gabaritos dados pela banca. Pode ser? Texto dado, está aí como é que é? Na descrição, isso, deu um branco aqui. Na descrição, podem acompanhar e vamos direto para a análise das questões. Combinado assim? Então vai lá. Texto dado. Leiam. Leram. Então agora vamos para as questões. O texto foi dado, galera, e a primeira questão, a banca diz assim: de acordo com o primeiro parágrafo, o texto foi dado aqui, tal, muito bem. Primeira questão. De acordo com o primeiro parágrafo, então foque, é primeiro parágrafo do texto. Qual é a verdadeira razão do cansaço do super-homem? Então, veja bem, foca no que interessa. Primeiro parágrafo, direcionamento. No enunciado, já é importante você saber direcionar para o que a banca pediu. Ela disse, primeiro parágrafo, foca no primeiro parágrafo. Verdadeira razão, cansaço do super-homem. Então, se nós voltarmos aqui, olha só, ao primeiro parágrafo, quando diz que ele estava cansado e diz que não tinha nada a ver com o tipo de esgotamento, não tinha nada a ver com o tipo de esgotamento físico. Não era isso. Qual era o esgotamento? Ele estava, olha só, tentando salvar as pessoas, estava cansado da humanidade, tentando salvar o ser humano de tragédias incontroláveis, principalmente de si mesmo. Tá. Então, foca no primeiro parágrafo. Você leu e entendeu a ideia do primeiro, e a banca deu. Então, quer dizer que, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, qual a verdadeira razão do cansaço? Letra A, o excesso de trabalho físico e as longas horas de voo. Não. B, o tédio de escrever artigos sensacionalistas para o portal de notícias. Não. C, o esgotamento emocional e a frustração com a humanidade. Pronto. Quem releu o primeiro parágrafo, que era o que eu deveria ter feito, e identificou aqui realmente letra C, a banca deu letra C, confere o gabarito. Letra D, a fraqueza causada pela exposição a 1 quilo
de criptonita. Não, nada a ver. E a letra E, a saudade de sua família após se mudar para o Brasil. Não. Então, focou no primeiro parágrafo, verdadeira razão do cansaço dele, e realmente isso está bem claro no texto. Gabarito confere? Confere. Segunda questão. Na frase, ele percebia que as pessoas sempre voltavam à estaca zero. A expressão destacada, qual é a expressão destacada? Está aqui, vou destacar para vocês. Voltavam à estaca zero. Essa é a expressão destacada, tá bom? Essa aqui, ó. Pronto, está destacada aqui. Voltavam à estaca zero. A expressão destacada significa que, vamos lá, voltar no contexto. O que a banca cobrou aqui? Antes, a banca, na questão 1, cobrou as ideias do texto. Aquilo que é dito no primeiro parágrafo. Aquilo que é claro. Na segunda questão, a banca cobrou o quê? Relação de sentido de expressão. Que o candidato tenha essa habilidade leitora de ler e entender um emprego da expressão, um emprego de palavras, a sua relação de quê? De sentido. Então, quando ela diz voltavam à estaca zero, ela significa, letra A, os esforços do herói não eram permanentes e os problemas se repetiam. Não eram permanentes? As pessoas não valorizavam. Olha só, os esforços do herói não eram permanentes. Legal. E os problemas sempre se repetiam. Quando ele dizia, eles percebiam que as pessoas sempre voltavam à estaca zero. Volta comigo. Letra B, as pessoas sempre pediam ajuda ao super-homem por motivos simples. Letra C, as pessoas sempre voltavam ao local exato onde ele as tinha salvado. D, o super-herói não conseguia salvar ninguém completamente. E, a humanidade era incapaz de começar algo novo. Então, galera, voltar à estaca zero no contexto dado, vocês podem observar que a banca deu, letra A, os esforços do herói não eram permanentes e os problemas se repetiam. A questão de ser permanente, ele, vez ou outra, né, ele mantinha aí a ideia dos esforços. A questão e os problemas se repetiam. Por quê? Porque as pessoas sempre estavam ali, alheias a tudo isso. Então, voltava à estaca zero. Por isso, o gabarito letra A confirmado por nós. Questão 3. O trabalho de Clarquinho era um portal de notícias, escrevendo artigos como finalmente a cura da calvície. Serve para. Então, veja bem, quando diz o trabalho dele era isso, e quando diz, olha só, finalmente a cura da calvície, serve para que essa expressão? Quando pede assim, notícias entre aspas, isso é para chamar a atenção. Essa palavra notícias entre aspas não está aqui por acaso. É para chamar a atenção do leitor. Notícias, que notícias? Como assim? Escrevendo artigos como, finalmente, a cura da calvície serve para. A banca deu, letra A, reforçar sua tristeza, pois os artigos são sensacionalistas e sem importância, em contraste com o seu potencial. A banca deu letra A como gabarito. Por que confere? Porque quando fala notícia, isso é importante? É relevante a notícia dessa? Já imaginou um personagem como ele se sentia importante? Ele é um herói, um super-homem, um de ferro. De repente está lá escrevendo notícia em um jornal, a seguinte manchete, finalmente a cura da calvície. Então isso realmente reforça a sua tristeza. Porque são artigos o quê? Sensacionalistas, o que não era o objetivo dele. O gabarito confere, todas as outras opções não batem com a proposta do que se pede em relação ao que está aí. Finalmente, a cura da calvície sendo a notícia dada por ele. Beleza? Vamos de 3? De 4, desculpem. Questão 4. A principal ironia presente no texto é o fato de, calma, ironia. Como assim é ironia? O que é a ironia? Qual é a ironia? Olha, a banca cobrou o que aqui? A habilidade leitora do candidato
de entender um emprego de palavra, entender uma ideia com o seu sentido o quê? Contrário. Dizer o contrário do que se pretende dizer. Então, não confundir ironia com sarcasmo, certo? Não confundir ironia com sarcasmo. É bem diferente. Inclusive, vai haver, nós vamos ver uma questão em que a banca cobrou essa questão do sarcasmo também e tal. Então, não confundir ironia com sarcasmo. Em todo sarcasmo existe uma ironia, mas nem toda ironia é um sarcasmo. O sarcasmo já é algo mais forte, é uma crítica, é diferente. Então, a ironia é dizer o contrário do que se pretende, com efeito de humor também, certo? O sarcasmo traz esse efeito de contrariedade, de oposição, com esse efeito de humor, sem essa denúncia forte. Vamos explicar melhor. Quando eu falo assim, a principal ironia presente no texto é o fato de, a banca deu letra D. Vamos direto para a letra D. Vamos para a letra D. A principal ironia, o herói ser paralisado por uma fraqueza emocional muito maior que a... Aí vem aqui a palavra, olha só. Kryptonita. Lá no desenho, no filme, é isso que destrói o super-herói. É o quê? É a kryptonita. Sim ou não? E no texto, o que é que destrói o super-herói? É a fraqueza emocional. Então, isso é irônico. Isso é o contrário da história real. Isso é ironia, a gente ri disso, certo? Por isso, o gabarito correto, letra D, confirmada. Questão 5. O papel da rede social Instagram e da foto de Irene Lane no clímax da história. O que é o clímax? É o ápice, é o auge, né, da história. Qual é esse papel? Quando ele fala do Instagram, da rede social, quando ele fala de tudo isso lá no texto, qual é esse papel do Instagram e da foto da Irene, de Irene Lane no clímax da história, no ápice, no apogeu dessa narrativa? A banca deu aí como letra A. Vamos ver aqui. Servir como uma distração que o impede de ouvir e sentir os sinais de incêndio e de cumprir o seu dever. Sim, confere. Por quê? Porque realmente é aquilo que nós sabemos. Terminar vendo uma crítica em relação ao que as redes sociais têm de poder, de nos dominar, de nos distrair, de nos tirar, de certa forma, de órbita, né, em alguns contextos. Ele se empolgou tanto que se esqueceu da missão dele, que era realmente de quê? De cumprir o seu dever, salvar as pessoas, no contexto, salvar aí a personagem lá do incêndio. Portanto, corretíssimo, letra A confirmada. Podemos seguir? Galera, como eu falei, o objetivo é comentar o gabarito dado e justificar, tá bom? Questão 6. Vamos lá, então. Analise o seguinte trecho do texto. Certa noite, lá estava ele novamente vendo o perfil de Irene, quando houve um terrível incêndio na vizinhança. Um incêndio de proporções assustadoras. É a questão 6. Só colocar aqui para nós justificarmos. Aí a banca disse assim, nessa passagem, o travessão foi usado como a principal intenção de... Ora, a banca cobrou agora pontuação. Poderia ter cobrado vírgula, poderia ter cobrado 2 pontos, poderia ter cobrado aspas, aqui cobrou o travessão, o emprego do travessão. Vamos lá? Vamos. Voltando. Um terrível incêndio na vizinhança. Um incêndio de proporções assustadoras. E aí, galera? Nessa passagem, o travessão foi usado com a principal intenção de separar a pessoa que está falando da ação que ela pratica, nada a ver. Aqui a intenção foi confundir os alunos, totalmente errada.
Qual a proposta discursiva? Vamos logo comentar o gabarito? Por que que é a letra E? De fato, fazer uma pausa para acrescentar um comentário que explica melhor o que foi dito antes. De fato, quando fala assim, olha, quando houve um terrível incêndio na vizinhança, aí fala um incêndio de proporções assustadoras. Se fosse em uma outra turma, fosse perguntar a função sintática do termo aqui, poderíamos dizer, a função é de aposto, de explicar, de detalhar, de informar algo a mais. Só que a banca não usou esse termo. Porém, usou uma linguagem que o aluno de sexto ano acompanha sim. Qual é? Fazer uma pausa para acrescentar uma informação que explica melhor, que explica, que detalha, que esclarece, que informa algo a mais sobre o incêndio, que é o aposto, não é isso? Realmente, o gabarito, letra E é confirmado, tudo certo, não há nenhum erro. Vamos de questão 7. No primeiro parágrafo, o narrador usa a palavra esgotamento para descrever um cansaço que não afeta o super-homem. É a questão 7. Que não afeta o super-homem. Das opções abaixo, qual palavra pode ser considerada um sinônimo mais próximo de esgotamento? Então, veja bem. Você poderia voltar, se quisesse voltar aqui, olha, ao primeiro parágrafo, poderia voltar e fala, super-homem estava cansado. Não tinha nada a ver com o tipo de esgotamento físico, não era esse esgotamento, enfim. A banca fez a análise aqui, colocou para o candidato julgar o seguinte, sinônimo, pronto, mais próximo de esgotamento. Aí ela deu o gabarito letra D, muito bem, não era o esgotamento físico. O que a banca cobrou? Aquilo que está no edital, relações semânticas, relações de sentido, sinônimo, antônimo, muito bom, cobrou o vocabulário, sentido, muito bom isso aí, bom demais. E o gabarito, ele pediu mais próximo, quer dizer que esgotamento que está mais próximo a entusiasmo, totalmente errado. Desprezo, nada a ver. Distração, nada a ver. Alegria, nada a ver. De fato, exaustão, desgastado, esgotado, exausto. Muito bem. Letra D, certíssimo. Questão 8. Vamos lá, questão 8. No trecho, não tinha nada a ver com o típico esgotamento físico que jamais afetaria o homem de aço. A expressão destacada, que expressão foi destacada? Homem de aço, tá? Essa é a expressão destacada. É utilizada para, o homem de aço, a banca deu letra C, expressar de forma figurada a invulnerabilidade e a grande força do herói. Veja bem, letra C. Uma coisa é ser vulnerável, estar sujeito a algo. Olha que legal aqui, outra coisa é ser invulnerável. Olha esse negando. Veja bem, quando diz assim, não tinha nada a ver com o típico esgotamento físico que jamais afetaria o homem de aço. Ele é de aço, nada acontece, ele não é atingido por nada, ele não está vulnerável a isso, sujeito a qualquer esgotamento. A expressão destacada é utilizada para expressar de maneira figurada, sentido próprio e sentido figurado, conotação e denotação, está no edital. Muito bom, cobrou essa relação de sentido do candidato, o aluno treinou muito a palavra no sentido próprio, real, literal, aço, no sentido real, literal. Vamos supor que eu tivesse aqui esta garrafa, matéria, aço, sentido literal, anel de aço, um exemplo, literal. Quando fala homem de aço, sentido figurado. Então, a letra C, quando a banca diz expressar de forma figurada a invulnerabilidade e a grande força do herói. Quando coloca o sentido figurado, homem de aço, ok? Expressa essa relação semântica, dizer que não, né? No contexto. Não era esse sentido que nós... Aliás, não tinha nada a ver com o tipo de esgotamento físico que jamais afetaria o homem de aço.
ele é de aço, nunca ele iria ser afetado. Sentido figurado, tudo sendo trabalhado, muito bem. Letra C. Confirmamos o gabarito. Questão 9. Bom, agora a questão 9, nós temos aí um texto diferente, né? Nós temos aí uma proposta de como escrever, de como produzir um texto. Nós temos aí um poema, e não é um poema feito em versos, é um poema feito de maneira diferente, um poema feito aí, olha a proposta. E aí o aluno teve de ler, olha só isso aqui, olha, vou ter de fazer essa leitura aqui, olha aqui, olha só, ó. Somos parte do quebra-cabeça social, cada um, aí vem, né, toda a ideia do texto, olha só, olha o diferente. Eu vou ler aqui só para nós, eu vou fazer aqui a minha leitura com outro texto que eu tenho, beleza? Vocês todos leram? Somos parte do quebra-cabeça social, cada um com distinta importância e significado, mas saber onde, aí vem, onde encaixar-se é coisa primordial. Enfim, o poema é diferente, muito bem, aí vem a questão 9. Olha só a questão 9. O poema visual, a banca já deu aqui a proposta, é visual, porque você teve de fazer toda essa leitura diferenciada. Peças únicas. Utiliza a forma de uma peça de quebra-cabeça para falar sobre a sociedade. No contexto do poema, qual é a principal dificuldade que, segundo o texto, as pessoas, peças únicas, enfrentam ao tentar fazer parte desse grupo? Aí a banca deu letra A. Então vocês viram, pela ideia dada. Letra A. Qual é a principal dificuldade de ser uma peça única na sociedade, ser pertencente, de se encontrar, de se realizar? A banca deu letra A. Não saberem onde ou como encaixar a coisa primordial, entre aspas. Ou seja, encontrar seu lugar de pertencimento e realização. Corretíssima, confirmamos o gabarito. Todas as outras não tem nada a ver. E detalhe, galera, a banca trabalhou muito bem essas questões de ideias do texto, vocabulário, sentido, quanto às questões de interpretar e compreender, as questões são muito bem elaboradas. Quanto a essa questão de fazer o aluno interpretar e compreender, as questões foram bem elaboradas. A nossa observação ficou para as questões de gramática. Então, de fato, letra A confirmada, sem nenhum problema. Questão 10. Qual é o tipo de narrador? Aliás, desculpa, tem de ler o texto. Vamos ler aqui o texto para a questão 10. Eu vou ler o texto. É o texto 3. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui, mas vocês têm um texto aí, tá bom? Texto 3. E ele serve para as questões de 10 a 15. Galera, mais uma vez eu vou confirmar. O texto está aí, vocês leram, vamos lá? Então, para quem está assistindo, quem não fez essa prova e vai julgar agora os gabaritos conosco. 1, 2, 3, 4, 5. Leia o texto. Depois volte para responder as questões conosco, para comentar. Ok? Então vamos lá. O texto 3 para as questões 10, as questões 10 a 15. Sobrou para mim. Ruth Rocha, maravilhosa. E aí vem a questão 10, que pede: qual é o tipo de narrador que conta a história sobrou para mim? A banca diz, letra C, é um narrador personagem. Quando eu falo, aí vem, galera, a banca cobrou aqui a habilidade do aluno de entender tipologia textual. Está no edital, beleza. Texto narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo. E a banca cobrou essa habilidade do aluno, tipologia. É um texto narrativo, só que ela cobrou já fazendo o aluno julgar o quê? Esse narrador, quem conta a história, letra A, é um narrador observador, pois ele apenas conta os fatos sem participar da história. Eu estou vendo ali algo acontecendo, eu vou contar, sobrou para mim, quando eu tinha... sobrou para alguém.
Alguém tinha 8 anos, aconteceu isso, a cadeira assim, conta em terceira, só observando. Não, não foi o caso. Narrador de segunda, então a letra A é errada. Narrador de segunda pessoa, pois ele usa o pronome você. Você isso, você aquilo, se dirigindo ao leitor. Eleitor, você isso, você... Não, nada a ver. Narrador personagem que conta os fatos e participa deles como protagonista das ações, correto? Letra C, muito bem. A letra D, nada a ver, narrador de terceira pessoa, pois ele fala das personagens utilizando pronomes como ele, ela, ele fez aquilo. Não, ele é o narrador personagem, ele viveu tudo aquilo que está sendo narrado. Enfim, galera, tudo certo, letra C, nenhum, nada o que discordar. Questão 10, beleza? Questão 11 agora. Vamos? Para a questão 11, nós temos o seguinte. O narrador diz que programas de TV eram chatos de matar. Qual é o sentido da expressão em destaque? Qual é a expressão em destaque aqui? Chatos de matar. Esta é a expressão em destaque. Qual é a expressão em destaque? Só esta. Chatos de matar. Beleza? Então, quando eu falo que ele é chato de matar, a banca deu o gabarito letra E. Vamos comentar? Programas de TV eram chatos de matar. A expressão em destaque tem sentido de antônimo. O que a banca cobrou aqui? Sinônimo, antônimo, denotação, conotação. Como eu falei, essa parte semântica do texto, da banca, desculpa, excelentemente. Tudo foi cobrado. Muito bem. A nossa crítica ficou em relação à questão gramatical. Então, quando fala é antônimo, significando que os programas eram interessantes e animais. Não, se fala chato de matar, ela não tem sentido de antônimo. A ideia é dizer literalmente matar? Não, é tudo usado no sentido que figurado, dando a ideia de que é chato, desagradável. Por isso, o gabarito, letra E, é confirmado. Galera, eu estou sendo bem objetiva aqui na resolução, tá bom? Estou percebendo que eu não estou lendo o texto novamente, relendo com vocês, estou indo direto ao gabarito para só comentar e direcionar o que poderia ser questionado, retificado ou anulado, tá bom? Voltando, é técnico? Não, não é uma linguagem técnica específica de uma área. Não, não é. A expressão chatos de matar não é uma expressão técnica. C, sinônimo, tendo o mesmo sentido de algo que distrai e divertido. Pelo contrário, nada a ver isso aqui. É o antônimo, é o contrário, não é de divertir. E a letra E, denotativo. Sentido próprio, real? Não. Chatos de matar não é sentido denotativo, é conotativo, é figurado. Desagradável. Por isso, confirmado o gabarito letra E. E a 12? Vamos lá. A 12, a banca pediu o seguinte. Mais uma vez, pontuação. É aquilo do edital. Bem aplicado ao texto. O assunto de pontuação aplicado ao texto. Vamos lá. 12. A fala da tia Emília em Amélia. Você não viu a cadeira balançar? É um exemplo de discurso direto. O que é o discurso direto? É aquele em que nós vemos a fala do personagem. Qual sinal ou quais sinais de pontuação são usados para anunciar e iniciar a fala de um personagem, respectivamente, nesse tipo de discurso? Que discurso? Discurso direto. Você pode observar que na fala, quando eu digo assim, olha, exemplo, lá no próprio texto, quando eu vou mostrar a fala de um personagem, 2 pontos e depois o quê? O travessão, para registrar esta fala do personagem. Por isso, letra A, respectivamente, isso é confirmado, gabarito correto, isso é muito bem treinado, foi treinado em sala, tudo certo. Ok? Questão 13. Vamos de 13. Questão 13. Diz o seguinte, a travessura do narrador, ao balançar a cadeira e assustar a avó e a tia, resultou em qual principal
principal consequência para ele, conforme o desfecho do conto. Galera, sempre é importante você direcionar aquilo que nós treinamos em sala, direcionar para a essência do enunciado. A travessura, ao balançar a cadeira, consequência, conforme o desfecho. A banca diz, 13, letra D. Na travessura, ao balançar a cadeira, qual foi a consequência para esse desfecho de todo o conto? Ele teve de cumprir uma penitência religiosa obrigatória durante 9 segundas-feiras. Nós vimos isso lá no texto. Ele teve de ir para a igreja, cumprir tudo isso. Para trabalhar, a banca cobrou o quê? O aluno entender esse encadeamento de ideias, a sequência. Início, meio, fim, consequência, efeito. Causa é motivo, consequência é o efeito. Então, o que veio depois, o que veio como consequência da ação dele. Correto, letra D, beleza? Questão 14. Aí aqui, a questão 14, eu quero chamar a atenção para uma eventual questão anulada. É uma questão polêmica, porque cobrou acentuação gráfica. E a banca se equivocou aqui. Ela deu um gabarito, ela não colocou como nula, e é uma questão que gera polêmica. Vamos lá? Por que essa questão gera polêmica? Leiam comigo. A palavra não, presente no trecho. Minha avó tinha mania de fazer economia. Ela dizia não, dizia que não era sócia da Latte. É acentuada por qual regra? Então, se a banca falou regra, ela quer regra de acentuação gráfica. E nós vamos analisar. Não, vem comigo aqui, galera. Não, olha a palavra não. Eu lhe pergunto, qual é a regra de acentuação gráfica da palavra não? A gramática fala os acentos gráficos. Os acentos gráficos são acento agudo, acento circunflexo e o acento... Desculpa, voltar para cá, só fazer a sequência aqui, só um minutinho. Quais são os acentos gráficos da língua portuguesa? O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, indicador da crase, da fusão, da preposição a mais o artigo a, preposição a mais pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, dentre outras fusões. Detalhe, esses são os acentos gráficos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, olha só, nós temos aqui um tio. Tio. A gramática fala, tio não é acento gráfico. Tio é um registro. Veja bem, tio não é acento. Tio é um registro gráfico. É um registro de nasalização. Veja bem. On, dentre outros. Esse som nasal, ok? Tio não é acento gráfico. Tio é um registro de nasalização. É gráfico porque é grafia, um registro gráfico, mas não é acento, segundo a regra, segundo a gramática. Então, quando eu falo assim, a palavra não é acentuada. Por qual regra? A é acentuada por ser um oxítono terminado em ão. Opa, então calma aí. Aí, quem sabe as regras de acentuação gráfica de palavras oxítonas, vai comigo e vai dizer assim, quais são as oxítonas acentuadas? São as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Cajá, café, cipó, cajás, cafés, cipós, oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Mas a palavra não se enquadra nessa regra. Aí alguém pode dizer, mas ela é oxítona. Então, alguns vão dizer, só é oxítona quando tem no mínimo 2 sílabas. Calma aí. Para mais forte é a última. Calma, segura aí. B, é acentuada por ser uma paroxítona. Já está fora porque ela não é paroxítona. C, é acentuada por ser um hiato com vogal A sozinha. Não existe hiato aqui. Não se separa. A vogal da semivogal.
D é acentuada por ser uma palavra proparoxítono. Não é proparoxítono. Nós não temos aqui a antepenúltima sílaba sendo a tônica. E a letra E é acentuada por ser uma monossílaba tônica terminada em ditongo nasal ão. Opa! Chegamos aqui. A banca deu este gabarito, porém este gabarito merece uma análise e vai gerar polêmica. Por quê? Porque a banca diz que ela é acentuada por ser uma monossílaba tônica. Essa palavra não se enquadra nas regras de monossílabos tônicas acentuadas. Só é uma regra para os monossílabos tônicos. Quais são os monossílabos tônicos acentuados? Os terminados ou os formados por A, E, O, seguidos ou não de S. E aqui ela não se enquadra especificamente nos monossílabos, na regra de monossílabo tônico. Professora, mas ela é um monossílabo. Ela é a palavra monossílaba. É, mas ela não se enquadra nas regras de monossílabos tônicos. Por quê? Porque tio não é acento gráfico. Tio é indicador de nasalização. Tio não é acento gráfico. Tio é registro de indicador de nasalização. É um registro, é o indicador de nasalização. Então, a banca se perdeu, de certa forma, ao misturar as regras. Ela é monossílaba, mas ela não é acentuada pelas regras de dos monossílabos tônicos. Só é uma regra. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados ou formados por A, E, O, seguidos não de S. Então, se eu digo pá ou paz, pé ou pés, eu digo nó ou nós, pó ou pós, não se enquadra nem nas regras de monossílabos tônicos. Professora, mas vai se enquadrar nas regras de oxítonas. Ela só tem uma sílaba. Se for de oxítona, é oxítono terminada em ão. Então, ela é acentuada pela regra de oxítono terminada em O, por exemplo. Alguém pode justificar por isso aí. Mas não entra na regra de monossílabo tônico. Então, essa questão, na nossa leitura, tinha que ser uma questão nula. Ela é nula. Ela é anulada. Se quiser entrar com recurso, a banca tem de julgar, avaliar, porque ela não é acentuada pela regra de monossílabo tônico. Ok? Mais detalhe, galera, quando eu falo que a questão pode ser anulada, vale uma observação. Se a banca quiser levar em consideração, volta para a tela comigo, a palavra não é monossílaba, ela é monossílaba. Então, vai lá, só justificando. Ela é monossílaba? Ela é monossílaba, só é uma sílaba. É tônica, pronunciada forte? É terminada em O, enquadra-se na regra de monossílabos tônicos, termina em A, E, O, seguido da S, terminada em O. Beleza. A questão é o acento que é, entre aspas, um acento é um tio. E o acento gráfico é dado como agudo, circunflexo, o acento gráfico. Então, o gabarito é justificado como letra E pela banca, leva em consideração que ela é uma palavra monossílaba, ela é terminada em ditongo ão, ela é terminada em ditongo ão. É terminada em nasal, o som é nasalizado, e terminada em O. Vai ter de justificar, enquadrar uma regra na outra para justificar. Então, pode ser que a banca não anule. Ela queira entender que terminada em O é ditongo mesmo, ela é monossílaba, a questão é o tio. Porque o tio, segundo alguns gramáticos, não é acento gráfico, é indicador de nasalização. Então, vamos aguardar o que a banca vai justificar ou confirmar. Ok? Vamos lá, próximo. Polêmica. 15. O texto menciona as personagens Amélia e Emília. Amélia e Emília. Ambas as palavras seguem a mesma regra de acentuação. Qual é essa regra? Vamos lá. Aqui, vai. Amélia. Amélia. Treinamos muito isso em sala. Muito, muito, muito. Eu também dei aula e expliquei. Paroxítono terminado em ditongo, seguido ou não de S. Aí temos a palavra Emília. Emília, paroxítono terminado em ditongo, seguido ou não de S. Portanto, qual é o gabarito? São paroxítonas
por terminarem em tom crescente. O crescente é porque nós temos aqui a semivogal mais a vogal. Tudo bem. Só que existe também paroxítona terminal de tom decrescente, tá bom? Só que aqui realmente os dois são crescentes. Gabarito letra A confirmada. Qual foi confirmado o gabarito? Qual foi o conteúdo do edital? A acentuação gráfica. Registro, né, de ortografia, acentuação gráfica. Correto. 16. Qual das alternativas contém apenas palavras que são paroxítonas e que não são acentuadas, segundo as regras da língua portuguesa? Muito bem. Ele diz só paroxítonas. Somente paroxítonas. Galera, vou só justificar aqui. Veja bem, só separar aqui, porque eu só justificar aqui, só separar aqui as palavras, tá bom? Aqui. Vamos lá. Só paroxítonas. A banca deu o gabarito letra D. Vamos justificar aqui. São só paroxítonas e não são acentuadas. Letra D. Tarde. Aquela dica. Pronuncie como se fosse chamando alguém. Tarde. De fato, ela é a palavra paroxítona terminada em E. Não existe a regra, não pode ser acentuada. Cadeira. Paroxítona terminada em A, não existe a regra, não deve ser acentuada. Primordial. Primordial. Vai lá. Primordial. Opa, desculpa, galera. Sala. Opa, eu fui ler para outra aqui. Sala. Paroxítona terminada em A, não existe a regra. Realmente, todas são paroxítonas, não devem ser acentuadas porque não se enquadram nas regras de acentuação gráfica de palavras paroxítonas. Trabalhamos muito isso em sala, treinamos acentuação gráfica, inclusive na penúltima semana, na última semana, nos 2 últimos dias de aula, sempre treinando acentuação gráfica. Tudo certo? Letra D. A questão 17, galera, nós temos aí, ela serve para as questões 17 a 20. Então, é dada uma tirinha, e aí nós temos o primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro. Incrível, eu consigo respirar fora do aquário. Alguém lembrou de pegar o peixinho? E aí vem, milagre. A banca diz... O vocábulo, foca só aqui nas palavras agora, tá? Comigo aqui, só aqui, sem que eu apareça. Só aqui que eu vou sublinhar, ou sublinhar, como eles falam, né? Aceitam-se as duas pronúncias. Porém, há uma tendência hoje de se aceitar mais, por conta da separação silábica, alguns questionam e dizem que o ideal mesmo é sublinhar, sublocar, subterrâneo, sublinhar. Porém, aceitam-se as duas pronúncias, sublinhar e sublinhar. Vamos lá. O vocábulo milagre foca aqui na essência, aqui de cada palavra. O vocábulo milagre, proferido pelo peixinho no último quadro, é empregado em sentido conotativo. Aqui está a ênfase. Ok, galera? Aqui está a ênfase da questão. Sentido conotativo, figurado. Assinale a alternativa que melhor interpreta o sentido dessa palavra no contexto atilinho. Letra A, surpresa, pois o animal não esperava que a mãe se lembrasse dele em meio à confusão. Não é surpresa. Não houve surpresa. Na verdade, ninguém se lembrou. Então, a letra A está o quê? Errada. Letra B, sarcasmo, representando a crítica social do autor ao descaso ou sarcasmo. O que é o sarcasmo? É esse efeito de humor com ironia, sim, representando a crítica social do autor ao descaso com os animais domésticos. Bom, não existe abordagem de crítica social, então nada a ver, a letra B está errada. Ele só trabalhou o humor, tem nada a ver com crítica social. C, alívio, pois o peixinho se sente agradecido por ter sobrevivido à inundação com a família. Não há alívio, há um efeito de humor, portanto está o quê?
A ideia não é falar de alívio, a ideia foi trabalhar o humor, ele trabalhou o sentido conotativo quando ele usa a palavra milagre. Não houve literalmente sentido um milagre aí. Letra D, constatação de que ele adquiriu a habilidade. Galera, constatação, não, se é constatado, é óbvio, é sentido próprio, é real, é denotativo, então não tem nada a ver. Se fosse constatação, não seria figurado, seria denotativo. Então está o quê? Errado. E a letra E, existe uma ironia, pois a liberdade de respirar fora do aquário só foi alcançada graças ao esquecimento da família. Sim, pode observar que o peixe ele está fora do aquário. Ele está, olha aqui, olha, veja bem, ele respira fora do aquário. Percebe-se? Pelo que é dado aqui, é como se o aquário estivesse sem água. Então, assim, o milagre não é no sentido literal, ele fala em milagre, não é no sentido literal, não é no sentido literal, desculpa, é no sentido figurado, que o milagre real é aquilo que gera aquilo que não é esperado. E aqui, para ele não foi novidade nenhuma, a família se esquecer, realmente ele está vivo, pois deveria estar morto. Por quê? Porque ele foi esquecido. Então, assim, a ideia de trabalhar essa relação de milagre no sentido figurado, de fato existe. Por quê? Porque ele resistiu, a família se esqueceu dele, e ele sobreviveu, o que biologicamente seria impossível. E isso aconteceu, ele trabalha essa ideia. Nossa, milagre, tá, eu sobrevivi, esqueceram de mim. Então o efeito é de ironia, de humor, de fato. A questão é um nível elevado, é um nível bem elevado aqui. A banca apertou quando cobrou isso aí. Está já em mim aqui, equipe? E trabalhou essa relação semântica. Realmente o gabarito aí se confirma esse efeito dado, porque na verdade o milagre não é no sentido real, literal, no sentido figurado. É como se falasse assim: eu só estou vivo porque eu deveria estar morto. Okay? É interpretação de texto também, confirmando aí esse gabarito. Questão 18. A frase da mãe no último quadrinho, alguém lembrou de pegar o peixinho? Está em discurso direto. O que é o discurso direto? É aquele que mostra a fala do personagem. Perceberam aqui na tirinha, olha só. Aqui é a fala da mãe. Alguém lembrou de pegar o peixinho? É a fala dela, é a fala do personagem. Discurso o quê? Direto. Assinale a alternativa que representa a correção transcrita dessa fala para o discurso indireto. O que é o discurso indireto? É aquele em que tem-se a transposição da fala do personagem feita por alguém que está fora da historinha. Aí a banca deu, isso está na letra E. Como assim? A mãe perguntou se alguém tinha se lembrado de pegar o peixinho. Observe que nós temos assim, olha, alguém lembrou de pegar o peixinho? E aí a letra E fala assim, a mãe perguntou se alguém tinha se lembrado. Observe que as formas verbais são correlacionadas. Quando fala alguém lembrou, o verbo está no pretérito perfeito indicativo. A mãe perguntou. E assim sucessivamente. Se alguém tinha se lembrado, enfim, de pegar o peixinho, todas as correlações feitas, gabarito dado letra E, confere. Não basta letra A, a mãe diz que alguém lembra de pegar, quando coloca o verbo no presente, totalmente errado. A mãe diz que alguém pegasse, olha só o verbo aí, se pegasse, quando pegasse, se alguém pegasse, pretérito perfeito subjuntivo, nada a ver com relações verbais. Alguém se lembraria, futuro do pretérito, nada a ver. Então, enfim, galera, gabarito letra E, confirmado, tudo bem. Questão 19, mais uma vez a banca cobrou sílaba tônica. Olha só, assinale a alternativa em que as palavras retiradas da tirinha estão corretamente classificadas quanto à posição da sílaba tônica.
A banca, mais uma vez, cobrou só sílaba tônica. Diz essa palavra é oxítono, paroxítono, proparoxítono. Já cobrou isso antes, em outra questão. Aqui, olha, cobrou sobre tonicidade silábica. Aqui foi a acentuação. Sílaba tônica. Olha, sílaba tônica. Ela trabalhou muito nessa questão de sílaba tônica, acentuação gráfica ou sílaba tônica. E questão 19, letra B, quando diz milagre é oxítono. Milagre, não, ela é paroxítono. Fora, ela é paroxítono. Então, a letra A está errada. Aquário, paroxítono. Alguém, oxítono. Letra B, confirmado. Incrível, ela não é proparoxítono, ela é paroxítono. Pegar, ela é oxítono, então letra C errada. Aquário, paroxítono, não é proparoxítono, errada. Respirar, a mais forte é a última, oxítona, letra errada. Peixinho, paroxítona, já começou errado. Consegui, oxítona é a última, tudo errado aqui, portanto, letra B, tudo correto. Por fim, a questão 20, a banca diz, ainda sobre a tirinha. Seguinte, a tirinha apresentada narra uma história inusitada do peixinho e da família. Qual das alternativas abaixo apresenta a característica mais relevante desse gênero? Está lá no edital, gêneros textuais. O texto é uma tirinha? É uma charge? É um texto jornalístico? É um texto, enfim, a banca é um texto literário, trabalhou gêneros. Só que aí ela falou, e essa característica desse gênero, e deu. Então, observe, é ainda sobre a tirinha. E aí ela disse, letra D, caracteriza-se pela combinação de linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? As palavras faladas ou escritas da tirinha, palavra mostrada aí, palavras mostradas para nós. Escritas, faladas pelos personagens, escritas para nós da tirinha, palavra. E não verbal, a imagem diz muito, as cores dizem muito. Em um texto falado, em um texto só falado, os gestos dizem muito, as cores dizem muito no texto verbal. Então, galera, caracteriza-se pela combinação de linguagem verbal e não verbal, organizadas em quadros para construir uma narrativa curta. Sim, tudo certo. Letra D. Por que o erro da letra A? É um gênero com função literária. Não, o texto não tem função literária, não tem características de texto literário. Exemplo, versos, ou um conto, ou uma poesia, ou em que nós tenhamos a sonoridade, as rimas, a expressividade, nada disso. Apresenta uma narrativa completa, desenvolvida em início, meio e fim, e é veiculada em jornais e revistas, tendo somente linguagem verbal. Nada a ver. Fora. Enfim, galera, sendo bem objetiva, tudo certo com a letra D, gabarito confirmado. Galera, a intenção foi trabalhar com objetividade e clareza aí os comentários, o que a banca deu. Eu chamo a atenção para a questão 17, essa ironia e essa ideia trabalhada exigia bastante do aluno, acho que a banca apertou bem e trabalhou relação de sentido, enfim. Mas o que eu vou mostrar mesmo é a possível condição, sim, de a questão número 14 ser anulada, porque não existe essa regra para monossílabos tônicos terminados em ditongo nasal ão. Na verdade, só existe uma regra, monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou de S. Agora, se quiser criar uma regra, que quiser partir da leitura de que não, mas não existe, como ela é oxítona, é oxítona.
Aí alguém vai dizer, não, ela não é oxítona porque só pode dizer que é oxítona se a palavra tiver pelo menos 2 sílabas, para a última ser a sílaba tônica. Quando diz cajá, cajá, ela é oxítona terminada em A. Detalhe, se quiser levar em consideração a regra de oxítona, porque ela é terminada em O para ser acentuada, aí criou uma regra e justifica o gabarito. Mas a regra de monossílabos tônicos não se enquadra aqui, ok? Então vamos aguardar a banca justificar esse gabarito, vamos confirmar ou anular a questão. Valeu, vamos que vamos e sigamos firmes. Parabéns a todos aí que encararam o primeiro vestibular, porque isso aqui é um vestibular de vocês, vestibular em que foram cobradas as disciplinas de língua portuguesa e matemática. E parabéns a quem obteve uma nota, um percentual bom. Quem não conseguiu, quem não obteve, faz parte. Valeu pela experiência, valeu pelo crescimento e vamos que vamos. Curso Seja Mais, você é capaz. Até a próxima.